Pois bem, vamos dar continuidade então à nossa sériezinha de panorama das cartas paulinas. Começamos já há algum tempo essa subdivisão dentro das cartas de Paulo, que são as cartas da prisão, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu na prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. No nosso último encontro, nós pensamos em Efésios. Então, na sequência, seria Filipenses, né? Mas nós vamos pular Filipenses, vamos deixar Filipenses para a próxima semana. Hoje nós vamos pensar em Colossenses e Filemon. Isso por uma questão de cronologia, né? Que embora todas essas cartas tenham sido escritas nesse período em que Paulo esteve preso em Roma, a última das cartas foi Filipenses. Então ela tem um ar um pouco diferente, né? Efésios e Colossenses são cartas muito parecidas na questão da temática, né? E Filemon também vai estar dentro desse mesmo contexto. Filipenses, como é para uma outra região distante de Efésios e Colossenses e tem uma outra característica assim bem diferentona, então a gente vai deixar ela para a próxima semana, tá? Hoje nós vamos meditar então nessas duas cartinhas, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon, né? São cartas, como eu disse, Colossenses e Efésios são tão parecidas que elas têm sido chamadas de cartas gêmeas, né? Dos 155 versículos que tem Efésios, 78 você encontra paralelo em Colossenses. E na maioria dos casos, assim, uma correspondência que é idêntica. O uso de frase idêntica, é quase que um copia e cola, né? Enquanto que a carta aos Efésios trata muito da relação da igreja, a carta aos Colossenses ela fala muito a respeito da pessoa de Cristo. A gente vai ver qual é a treta que está acontecendo ali em Colossos, né? Embora elas sejam muito parecidas, então, o tom delas é diferente. A carta aos Efésios ela tem um caráter mais eclesiológico, um caráter mais de organização da vida na igreja. E a carta aos Colossenses, ela exalta a beleza de Cristo, ela combate alguns excessos que existiam à época, daquilo que vai ser conhecido como a heresia de Colossos, algo muito específico dessa região, dessa cidade, e possivelmente que chegou a afetar as cidadezinhas próximas ali onde havia igreja, mas é algo bem diferente das outras coisas que Paulo teve que lutar nas suas outras cartas, tá? Essa aqui, assim como a carta aos Efésios, também foi entregue em Colossos por esse irmão nosso chamado Tíquico, né? Nosso irmão Tíquico. Então aqui no capítulo 4, verso 7, Paulo vai dizer: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Essa mesma expressão ele usa lá em Efésios, falando que Tíquico daria todas as informações a respeito de Paulo. Verso 8 ele diz, então, eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando também, aí aparece esse indivíduo, este irmão chamado Onésimo, que vai ser o tema da próxima carta, o tema da carta a Filemon. Esse aqui é possivelmente o provocador dessa escrita do apóstolo Paulo. Paulo aproveita que ele tinha que escrever esta carta por causa de Onésimo e já aproveita para escrever a carta ali à igreja da qual Onésimo fazia parte, ou passaria a fazer parte, né? Ele é chamado aqui de fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Então, Paulo já está identificando que esse Onésimo é conhecido da igreja. E eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui, né? Então, Paulo, embora esteja escrevendo para esta igreja, não conhecia os irmãos desta igreja. Essa não foi uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ele diz no capítulo 2, no verso 1, né? Ele diz, quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não viram, que nós não vimos face a face, né? Que não me viram face a face. Então é uma igreja que Paulo ainda não conhecia. Embora Paulo passou 3 anos na cidade de Éfeso, que é mais ou menos próxima ali de onde é Colossos, a igreja de Colossos não era conhecida de Paulo, ela foi fundada por um discípulo do apóstolo Paulo, um homem que era chamado de Epáfras. Na carta ainda aos Colossenses diz que isso, falando a respeito do evangelho que ele vinha desenvolvendo, diz, vocês aprenderam de Epáfras, o nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Então Epáfras se converteu através do ministério do apóstolo Paulo, muito provavelmente durante esse tempo que Paulo passou em Éfeso, ele passou ali esses 3 anos. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que
O texto diz que muitas pessoas foram influenciadas pelo ministério do apóstolo Paulo nesse momento em que ele estava em Éfeso. Ainda aqui falando de Epáfras, no capítulo 4, fala: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Epáfras estava lá com o apóstolo Paulo, inclusive foi o próprio Epáfras que não só deu testemunho da fé dos irmãos de Colossos, como também disse dos problemas que estavam acontecendo ali. Então, em Atos 19, do versículo 8 em diante, nos fala dessa passagem de Paulo por Éfeso na sua terceira viagem. Ele já tinha passado outras vezes, mas essa aqui é a que ele fica mais tempo, né? Então, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, mas como alguns desses se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho ou falando mal dos cristãos diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, várias pessoas já haviam se tornado discípulos do apóstolo Paulo a essa altura, passou a falar então diariamente na escola de Tirano, e Paulo fez isso durante 2 anos, e de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo já tinha passado uma temporada aqui, agora ele vai ficar mais 2 anos ali, um pouco mais de 2 anos, e o evangelho vai chegar a todos os habitantes da província da Ásia. Não necessariamente pelo apóstolo Paulo, mas de maneira indireta por aqueles que vão se tornando os discípulos de Paulo. É nessa época que algumas igrejas que a gente conhece são fundadas também, né? Não sei se dá para enxergar direitinho aqui, mas Éfeso está bem aqui. Éfeso é uma cidade muito importante, cidade portuária, a gente viu isso, né? E Colossos está bem aqui, fica perto de outras 2 cidades, uma chamada, uma micro-região aqui, né? Hierápolis, essa aqui, e Laodiceia. Laodiceia também é conhecida, né? Está lá nas cartas do Apocalipse, uma igreja em Laodiceia. Então essas 3 cidadezinhas ficavam cerca de 15 quilômetros uma da outra. Mas em relação a Éfeso, mais de 150 quilômetros. Durante muito tempo havia uma rota que passava por aqui, passava inclusive por Colossos. Então era uma rota comercial muito importante, isso no período pré-romano. Mas com o passar do tempo os romanos desviaram essa rota, passando para outras regiões, então Colossos foi definhando economicamente. Colossos era uma cidade muito importante pelo comércio de lã e tecidos, principalmente de tecido de cor avermelhada escura, que não era algo muito fácil de fazer, eram pigmentos naturais, né? Não era muito fácil de fazer, mas eles dominavam essa técnica, tanto que esse tecido era chamado de colossina, era o tecido de Colossos. Laodiceia também era importante por essa questão têxtil, só que eles comercializavam tecidos de cor escura, de cor preta, né? Então era meio que um polo industrial ali, né, de confecção. Já a cidade de Hierápolis era uma cidade com piscinas termais, água aquecida, né, e que tinham propriedades curadoras. Então era um lugar de muita peregrinação, por assim dizer, né, de muito turismo e também de saúde. Então as pessoas costumavam vir aqui. Já na época do apóstolo Paulo, um pouquinho antes do ministério do apóstolo Paulo ganhar proeminência, por volta do ano 60 depois de Cristo, houve um grande terremoto aqui nessa região e Colossos foi a cidade que mais sofreu com esse impacto, porque ela já era meio que afogada economicamente, então não conseguiram reconstruir a cidade. Laodiceia foi reconstruída, Hierápolis também foi reconstruída, mas Colossos ficou meio que à mercê. Então foi definhando até quase que sumir completamente. Hoje a gente tem pouca coisa arqueológica de Hierápolis, algumas poucas ruínas, mesmo porque foi sendo coberta por outras camadas de história, né? Então, para poder escavar, tem que tirar muita pedra ali, e parece que não é o interesse dos arqueólogos escavarem mais Colossos. Mas uma cidade que não era de muita importância, o que é interessante, né? Porque até agora, todas as cartas que nós vimos, isso fica muito claro no ministério do apóstolo Paulo, Paulo era um homem muito intencional. Embora ele pregasse o evangelho em todos os lugares, ele mirava de uma maneira muito principal as cidades que eram importantes economicamente, importantes na questão da cultura, porque ele entendia que a partir disso o evangelho ia se difundir, como aconteceu com a própria cidade de Éfeso, né? É estranho ele escrever para uma igreja pequena, numa cidade pequena, não muito importante economicamente, o que reforça a teoria de que Paulo só escreve para Colossos porque ele já ia escrever para Filemão, e Filemão era de Colossos. E Paulo conhecia Filemão. Paulo já tinha algum tipo de intimidade com Filemão, e isso vai ficar claro na própria carta que ele escreve para Filemão. Então, provavelmente também Filemão se converteu durante esse ministério do apóstolo Paulo em Éfeso.
Então agora, para resolver o problema ali entre Onésimo e Filemon, Paulo manda essa carta e junto com essa carta já aproveita que sabia que tinha uma igreja lá e que Epáfras já tinha dado bom testemunho dos irmãos e também contado os problemas que existiam. Então ele aproveita e escreve essa carta. Não só essa carta a Colossos, mas também a carta a Laodiceia, que também não há nenhuma comprovação de que Paulo tenha fundado essa igreja. É mais uma igreja que foi fundada por uma outra pessoa. Então Paulo aproveita a viagem, né? Como era caro escrever, e principalmente o correio era muito caro, né? Era caro pagar alguém para fazer essa viagem, para entregar alguma carta. Então ele já aproveita que vai ter que resolver essa questão com o Filemon. Então escreve a carta para Laodiceia, escreve a carta para Colossos e como Éfeso, lembra que Paulo estava lá em Roma, né? Como Éfeso ficava nesse caminho, ele também escreve a carta para Éfeso. Então vem uma carta, puxa várias outras, né? Isso das cartas que a gente sabe que ele escreveu. Possivelmente pode ter escrito outras cartas que a gente não tem conhecimento. Tá? E aí vem então a tal da heresia dos Colossos, ou heresia de Colossos, que é o que Paulo vai endereçar ao longo da sua carta, que era um tipo de heresia muito particular, muito peculiar, porque ela era uma mescla, ela era um sincretismo de religião greco-romana com judaísmo, com paganismo. Era uma bagunça, era uma salada de fruta. Pegou o pior de cada uma dessas religiões aí e fez uma salada de fruta. E é isso que eles criam, isso fica claro na própria carta. E nós não temos paralelo em nenhum outro lugar, a não ser nessa região, de que esse tipo de heresia corria. Dentre os argumentos que eles traziam, uma das coisas que eles falavam é que Jesus não era o Filho de Deus ou o único acesso a Deus. Na verdade, Jesus era uma das emanações de Deus, ou um dos intermediários para chegar até Deus. Tinha outros intermediários. Jesus era mais um entre os vários outros intermediários para poder chegar até Deus. Mesmo porque eles achavam, isso por causa de um pensamento pré-gnóstico, que era inconcebível que a plenitude de Deus habitasse no corpo humano. Tinham essa ideia dualista, né, de matéria e espírito, que o espírito é que é bom, a matéria é má. Então, quanto mais a gente se desvencilha da matéria, e isso de maneira literal, né, quanto mais você machuca o seu corpo, quanto mais você deixa o seu corpo passar fome, passar sede, se privar de prazeres, quanto mais você mortifica o corpo, né, não só a carne no sentido do pecado, mas o corpo mesmo, machucar o corpo. Pensavam que quanto mais isso acontecia, mais o espírito era elevado. Então dizer que a plenitude de Deus, que era algo etéreo e espiritual, encarnou em um corpo físico, em um corpo carnal, na cabeça deles isso não funcionava. Então Jesus não podia ser essa plenitude de Deus, no máximo uma emanação de Deus, então Jesus sequer era considerado Deus. Então, dentro dessas ideias da heresia dos Colossos, eles pensavam num tal de conhecimento elevado. Isso é uma característica do movimento gnóstico, que vai acontecer muito tempo depois, mas parece que aqui já é algo, um pré-gnosticismo, sabe? Um ensaio do que vai ser depois. Que a ideia é a seguinte, de que para a salvação é necessário um tipo de conhecimento que ele é secreto e sobrenatural. E que ele não é acessado pela razão, ele não é acessado pela escritura, ele só é acessado de uma maneira sobrenatural, seja por meio de visões, seja por meio de sonhos, ou seja pelo contato com anjos. Então eles diziam que somente um pequeno grupo de pessoas tinha acesso a isso, né? E esses que diziam que tinham acesso a esse tipo de revelação se achavam maiorais, né? Eram gente de um nível superior. Então eles falavam que tinham essas experiências com acesso a sonhos, revelações, ouviam anjos, e isso vai completamente na contramão do que a Escritura nos ensina. A palavra de Deus está acessível a todo aquele que buscar, né? Todo aquele que busca o Senhor, de fato, vai encontrá-lo. Mas aqui a ideia era diferente. Fala de um conhecimento que é elevado e secreto. Mais elevado do que as próprias Escrituras. Aí você fala, por que isso é importante para nós? Porque isso não acontecia só lá. Ainda acontece nos dias de hoje. Ainda nos dias de hoje, e é assim que muitas seitas evangélicas surgem. De gente que tem umas ideias, porque um anjo me falou, não, porque Deus revelou para mim. E vai construindo um tipo de igreja, de vida, de religião, que nada tem a ver com a Escritura. É só as viagens da cabeça da pessoa. E ela ainda se coloca, as pessoas ainda se colocam numa posição de olha como eu sou importante, olha como eu sou
espiritual, porque eu tenho sonhos, eu tenho visão, eu tenho revelação, e vai conduzindo a vida e a fé desse jeito. Em muitos casos, e isso não é incomum, em muitas igrejas, a Bíblia sequer é aberta. A pessoa vem e fala tudo que dá na cabeça dela, e os outros vão embora, e foi 1 hora, 2 horas de culto, e a Bíblia nem foi aberta. Eu já participei de culto assim, já estive em lugares assim, em que a Bíblia é simplesmente deixada de lado. Tudo com base nas revelações, né? Descoberta de CPF, de placa de carro, né? Essa tentativa de um conhecimento elevado, que é só para os iluminados, que é só para um grupo assim muito secreto. Então parece que a heresia de Colossos teve filhotes, né? E está tendo reverberação até hoje. Mas junto com isso, vinha outra coisa que parece que é na contramão, mas eles conseguiam fazer com que isso funcionasse junto, que era o legaísmo judaizante. O que Paulo vai combater lá em Gálatas, né? Aqui ele combate também. Então misturava essa ideia sobrenaturalista com essa ideia legalista, inclusive falando sobre circuncisão, sobre guarda do sábado, sobre guarda de dias santos, com ênfase nos rituais religiosos, nas festas, na alimentação. Então era uma mescla de todas essas coisas. E misturava com isso o misticismo. Então essa ênfase, principalmente na manifestação de forças cósmicas, ou mesmo de demônios, que eram chamados aí, em algumas traduções aparece como princípios elementares. Aqui na NAA que eu vou ler, fala de rudimentos do mundo. Então era uma ideia que o que governava o mundo era o fogo, o vento, a terra, a água, né? E que isso se manifestava por meio de entidades. Era o tipo de um horóscopo, sabe? Então eles valorizavam o calendário porque eles diziam que certas datas eram mais propensas a ter demônios. E é engraçado que ainda tem crente assim, sabe? Que marca a vigília na sexta-feira, porque sexta-feira é dia de trabalho nas religiões de matriz africana, né? Então é o dia que está mais carregado. Tem crente que fala, não, de madrugada é filé menor, então orar de madrugada é melhor. Então adequavam o calendário a um misticismo. Há dias que são mais importantes, há dias que são mais temerosos. Os tempos de troca de estação, que são chamados de solstício, então é o tempo em que é mais propenso à atuação de demônios territoriais. E faziam essa junção mística e por isso usavam o legalismo judaico para se submeter ao calendário judeu, mas dizendo que tudo isso era um jeito deles se manterem longe das influências demoníacas. Era um tipo de superstição espiritualizada, era um horóscopo crente pagão que eles estavam trazendo para dentro da igreja. E junto a isso, uma tal de adoração aos anjos. Paulo combate a adoração aos anjos. Mas o que a história vai contar a respeito dessa heresia de Colossos é que não era uma adoração no estilo da adoração pagã que olhava para os anjos como sendo deuses. Não era isso. Era uma coisa que se disfarçava de humildade. Algo como que a pessoa pensa, eu não tenho direito de chegar até Deus e orar a Deus. Então eu peço para o anjo pedir para Deus. Colocar o anjo como intermediário, né? E da mesma forma, essa espera de que esse conhecimento sobrenatural viesse mediado por um anjo. Então era um tipo de culto aos anjos, mas com uma desculpa de humildade. Então eles valorizavam a hierarquia dos anjos, anjo, arcanjo, querubim, serafim, sabe esse negócio todo? E também pensavam em nomes secretos de anjos. E de novo, isso parece que é antigo, mas continua sendo muito, muito recorrente. Na época que eu fiz seminário, tinha um professor maluco que ele dava matéria sobre angelologia. Mas o negócio dele podia chamar de capetologia. E a aula do cara era muito esquisita. Ele sabia nome de tudo quanto é tipo de demônio, sabe? Demônio fulano de tal, atua nessa área e o jeito de expulsar é desse jeito. Uma coisa que não faz o menor sentido. Que a Bíblia não ensina a gente nada dessas coisas, sabe? A Bíblia diz que se a gente expulsa um demônio em nome de Jesus, você não precisa saber o nome dele, não tem essa. Tem demônio que você tem que ungir o cabelo, tem demônio que você tem que ungir a testa. Ele disse uma vez, e isso não é brincadeira, ele falou isso em sala de aula, que tinha um tipo de demônio, que era chamado de Kundalini, que era uma cobra que se enrolava no corpo do homem ou da mulher,
e que o rabinho dela ficava assim bem em cima do cóccix, que era um demônio de sensualidade, e que o único jeito de expulsar esse tipo de demônio era com oração, mas com unção no cóccix. Passava óleo no cóccix para poder fazer a oração e expulsar o demônio. Sabe? Umas coisas que você fala assim, meu Deus, de onde as pessoas tiram tamanha criatividade? Só no tempo de Colossos tinha essas maluquices? Não, ainda tem maluquice desse jeito. Gente que dá mais valor para demônio do que para Cristo, para Deus. Gente que está mais preocupada em saber o que são demônios territoriais, potestades, hostes espirituais. E vão dizer assim, não, para poder vencer e batalhar, a gente precisa conhecer o inimigo. Não, mas se você conhece a verdade, você não precisa conhecer a mentira. É preciso conhecer a verdade. E Jesus é superior a qualquer tipo de divindade, de espiritualidade, de anjo, de demônio. Então esse era o tipo de religião que eles tinham ali. E parece que ainda ecoa esse tipo de religião nos dias de hoje. E junta com todo esse caldo mais uma coisa que era o asceticismo. Asceticismo é evitar coisas, né? Cortar coisas. É aquela famosa ideia que Paulo vai combater do não toque nisso, não toque naquilo, não coma isso, não coma aquilo, não assiste isso, não veste esse tipo de roupa, não jogue esse tipo não pratica esse tipo de esporte, não pode ter televisão em casa, não pode jogar futebol, não pode usar calção, sabe, coisas do tipo. Não faz. Então mistura tudo isso, sabe, essa sopa de bagunça, que só acontecia lá naquela época, pelo jeito, né? E é essa heresia de Colossos. Na cabeça deles, Jesus não é suficiente. Todo esse emaranhado de coisas tem que estar acontecendo na vida das pessoas. Então, comidas, objetos, pessoas eram considerados puros ou impuros. E o relacionamento com essas coisas afetava diretamente a sua salvação. Então, Paulo vai combater tudo isso. Se você quiser abrir comigo aí, capítulo 2, da carta de Paulo aos Colossenses, que é o coração dessa discussão, né? Colossenses 2, a partir do versículo 8, a gente vai ver exatamente essa dinâmica e esse combate que Paulo está fazendo, né? Ele fala, verso 8, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme, olha aí, os rudimentos do mundo. Essa ideia de que há forças espirituais que são mais importantes que a própria ação de Deus, né? E não segundo Cristo. Verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Paulo faz questão de dizer que é no corpo de Jesus. Não é um espírito desencarnado, e Jesus é a própria divindade. A plenitude da divindade está no corpo de Jesus. Verso 10, também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Principado e potestade são categorias de seres celestiais, seja de anjos, seja de demônios. São essas classes. Então diz que ele é o cabeça, ou seja, ele está acima. Ele é soberano sobre tudo isso. Tudo isso está debaixo do poder de Jesus. Verso 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, aqui combatendo a parte do legalismo. Aí, verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os seus pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando na cruz e despojando, aí de novo, os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Poder de todas essas autoridades espirituais, ele diz, tudo isso foi envergonhado na cruz. A cruz mostra que Jesus é maior do que todas essas coisas. 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ele diz, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Isso aqui que é interessante, né? Para e pensa comigo. Não existe sombra sem um corpo. O que é a sombra? A sombra é a projeção da ausência de luz. Então tem um foco de luz, aí tem um corpo diante desse foco de luz,
e a luz bate nesse corpo e ela não passa. Então a projeção dessa ausência de luz é que faz a sombra. É o que Paulo está dizendo. Todas essas coisas são sombra. Jesus é o corpo. Jesus é a coisa. E uma vez que Jesus é a coisa e a coisa chegou, a gente não precisa das sombras. Então ele diz, essas coisas de festas, de sábado, de lua nova, essas coisas de comida, de bebida, tudo isso apontava para Jesus. Esse tipo de não coma isso, não coma aquilo, não toque nisso, não toque aquilo. Ele diz, tudo isso apontava para Jesus. E agora que Jesus, que é o corpo, chegou, essas coisas perdem o seu poder. Verso 18. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês. Olha aí, com pretexto de humildade e culto de anjos. A gente é muito pequeno, muito fraco, então a gente pede para os anjos da guarda cuidar da gente, porque não tem nem coragem de pedir para Deus cuidar da gente. Diz, essa humildade é falsa, essa pretensa humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, falando de Jesus, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por todas as suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Verso 20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos desse mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem nesse mundo? Aí ele vai combater o asceticismo. Não toque isso, não coma disso, não pegue naquilo. Ele diz, todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero com o corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Interessante isso, né? Ele fala, vocês estão cortando um monte de coisa, e diz, isso parece que é bom, isso parece que é sabedoria, mas isso não tem valor nenhum. Porque se você corta a prática, mas não trata o coração, uma hora ou outra se volta. Se você não endereça o coração, e mais difícil, gente, do que cortar uma coisa da nossa vida, é viver o caminho do equilíbrio. O caminho do equilíbrio é que exige maturidade. Parar com alguma coisa é fácil, quer dizer, é difícil, mas é mais fácil do que você saber usar a sua liberdade, do que você comer na quantidade certa, do que você beber na quantidade certa, do que você usar a sua boca do jeito certo, de você estar em ambientes e se comportar do jeito certo. É mais fácil parar de visitar a família ímpia do que no meio da família ímpia não se corromper e ser sal da terra e luz do mundo. É mais fácil dizer, eu nunca mais vou visitar meu pai, minha mãe, meus irmãos, porque lá rola bebida, rola palavrão. É mais fácil cortar do que dizer, não, eu vou, mas eu não vou me corromper, ao contrário, eu vou ser luz. Eu não vou ficar rindo das piadinhas e não vou ser alguém que vai ficar fazendo piadinhas e gracejos infames. Eu vou ser alguém que vai estar lá demonstrando o amor de Jesus e demonstrando com o meu testemunho quem eu sou. Então é muito mais fácil cortar do que viver em equilíbrio. Para ter equilíbrio é preciso de maturidade. Né? E Paulo está aqui batalhando exatamente com isso. Ele diz, essas coisas parece que é uma profunda espiritualidade. Esse tratamento austero com o corpo. Diz, mas isso não tem poder nenhum. Isso é só perfumaria. Hora ou outra, o caldo entorna de novo. Paulo está combatendo isso dentro da igreja. Né? Mostrando mais uma vez que é muito, muito fácil nós nos tornarmos cristãos e ainda assim sermos influenciados por pensamentos que nada têm a ver com o Evangelho de Jesus, ensinado pelos apóstolos. Então, em questão do conteúdo, a gente começa com a abertura, então, do versículo 1 ao 13 do primeiro capítulo. Paulo dando as saudações, né, mostrando a sua gratidão pelo desenvolvimento dos irmãos, aquilo que ele aprendeu, que ele ouviu de Epáfras. Né? Epáfras conta a igreja. Então, Paulo, embora ele vai endereçar essas coisas e tratar desses problemas, ainda assim, Paulo reconhece que estes são irmãos que precisam ser orientados. Então, ele trata com amor, com zelo, e agradece a Deus pelo desenvolvimento deles naquilo que dá para agradecer. Né? Então, assim, até os que precisam amadurecer, ainda assim, são de Deus. Né? Se nasceram de novo, lutam com coisas e às vezes são influenciados pela cultura, mas às vezes têm um coração sincero e só não são bem orientados. Né? Tem muita gente que cai nessas balelas,
Mas não é que é gente de mau caráter. Tem muita gente que é enganado por esse tipo de pensamento, e de igrejas, vamos dizer, que não é gente que é mau caráter, mas é gente que às vezes é sem instrução, que nunca ouviu uma coisa diferente, que aprendeu isso, às vezes cresceu dentro de uma igreja com essa loucura toda, e para ela é o comum. Igreja é isso, espiritualidade é isso. Talvez por falta e por preguiça de ler a Bíblia, de pesquisar, de questionar, ou com medo. Às vezes viu gente que questionou e foi colocado de banco, e foi expulso de igreja, e foi rechaçado de alguma forma. Então acaba se acomodando, cria ali um vínculo que é emocional, ama as pessoas, cresceu ali, é a minha história que está ali, mas aquilo que vem da igreja, aquilo que vem do púlpito, ou que é ensinado nos bancos da igreja, é completamente contrário ao Evangelho. Mas fica nessa dualidade, poxa, minha família é daqui, os meus irmãos são daqui, os meus pais são daqui, eu conheço essa galera toda, me viram crescer, ou eu vi essa gente crescer. Então esse apego emocional muitas vezes faz com que a pessoa não filtre de maneira responsável o tipo de alimento que ela está comendo. E é uma coisa complicada, porque quando você se depara de fato com o Evangelho de Jesus e percebe que o ambiente que você está não está tendo aquilo, só tem dois caminhos. Ou você sai, e a ruptura é sempre uma dor, ou você tenta fazer alguma coisa, que também é doloroso. Se opor, ainda que em amor, tentar iniciar um processo de discipulado, de pregação do Evangelho dentro da sua própria igreja, é uma complicação. E muita gente não tem coragem, não tem desejo de fazer esse tipo de coisa, de confrontar, de dizer, não, isso está errado, isso não é Bíblia, ainda que seja com amor. Então, são pessoas que precisam de fato de oração. E a gente não pode dizer que, em alguns casos, ou na maioria dos casos, gente que não tem uma teologia bem formalizada, mas que é sincero e ama Jesus, a gente não pode dizer que essas pessoas não são salvas. A gente pode dizer que elas são equivocadas sobre muita coisa. E que a vida podia ser muito melhor espiritualmente falando se vencessem esses equívocos. Mas não dá para dizer que uma pessoa que ama Jesus, por mais que ela tenha pouco conhecimento, que ela não é salva. Não dá para dizer isso. E Paulo ora por esses irmãos e agradece a Deus pela fé, pelo amor, pela comunhão. Aí a segunda parte vem a defesa teológica, de fato, que é praticamente a parte mais grossa da carta do apóstolo Paulo, metade do capítulo 1 e todo o capítulo 2, tratando daqueles temas, principalmente sobre a supremacia de Jesus. É nessa carta aos Colossenses que tem aquele poema lindíssimo, que fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, né? A plenitude de todas as coisas, que por meio dele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez, repetindo quase o que o João vai falar no seu evangelho, né? E fala que então em Jesus estava encarnada a própria presença de Deus. Então, ressaltando essa questão da corporeidade, falando também que Jesus é a fonte de todo o conhecimento, então ele vai usar inclusive a expressão de que todo o mistério que estava escondido durante séculos e gerações foi apresentado em Jesus. Uma clara oposição àqueles que achavam que o conhecimento desses mistérios era só para algumas pessoas, que não estava acessível. Paulo diz, não, existia sim um mistério, e esse mistério é o Evangelho. E esse mistério foi revelado na pessoa de Jesus. Aquilo que os antepassados, séculos e gerações atrás tentavam entender, tudo isso ficou claro na pessoa de Cristo. Então, olhando para Cristo, todos nós temos acesso a esse mistério que foi revelado, foi manifesto ao povo de Deus, né? E todo aquele combate que nós lemos recentemente aí no capítulo 2. Aí a próxima parte são as implicações práticas, algo comum nas cartas de Paulo, vimos isso também em Efésios, vimos isso em Romanos. Paulo constrói um argumento racional e teológico e agora então ele vai colocar essa teologia na prática. Então as duas coisas estão bem conectadas, mostrando mais uma vez que toda boa teologia ela vai desempenhar em ação prática. E toda prática só é prática verdadeira se ela é fundamentada numa boa teologia, num bom ensino da parte de Deus. Inclusive com o conectivo, né, muito clássico do apóstolo Paulo, o famoso portanto. Uma vez que vocês entenderam tudo isso, portanto, eis o jeito de viver. E aí ele vai falar sobre buscar as coisas que são do alto, ele vai falar sobre mudar os hábitos, ele inclusive usa a analogia de trocar de roupa, né? Ele diz, arranquem fora essa velha roupa e revistam-se do novo. E ele fala para se revestir daquilo que são aspectos para trabalhar na comunhão, para se livrar daquilo que altera a comunhão e machuca a comunhão e se revestir daquilo que promove comunhão.
Então, se livrar da fofoca, se livrar da mentira e se revestir da bondade, da humildade, se revestir do amor. Né? Isso ele vai falando ao longo desse capítulo 3 e uma pequena parte do capítulo 4, onde ele vai tratar também das relações familiares. Relação entre marido e esposa, relação entre pais e filhos e a relação entre patrão e empregado. Mostrando que o Evangelho altera e toca a nossa vida como um todo, né? Na prática. Não é só a nossa religião que é afetada, mas ela afeta também os nossos relacionamentos, começando dentro de casa e se estendendo para todo lado. Aí no capítulo 4 ele fala sobre a insistência da oração, inclusive ele pede oração, ele diz, não se esqueçam de orar por mim também, e que o Evangelho continue prosperando. Fala sobre o cuidado com o testemunho para com os de fora, o jeito que se vive e é visto por aqueles que não são cristãos, e incluindo nisso ele fala para a gente tomar cuidado do jeito que a gente fala, né? O modo de falar, cuidar com as palavras. E termina aí no capítulo 4, 7 até o finalzinho do capítulo, com as suas despedidas finais, né? A sua saudação final e as suas despedidas. E é nessa cidade de Colossos que morava o Filemon, né? Que é a nossa próxima carta. É uma carta curtinha, é uma carta personalíssima, para tratar de um assunto muito específico. É o único escrito do apóstolo Paulo e entre os demais escritos, é o único escrito que nós temos na Bíblia, que vai ser endereçado a um indivíduo específico e que vai tratar de um problema específico. Ele é muito personalíssimo. Mas ainda assim tem ali um ensino muito importante para todos nós. Então essa carta ela é endereçada para essas três pessoas, né? Filemon é o principal. Então, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Paulo gostava de colocar o coautor com ele, né? Timóteo, que estava acompanhando ele, diz ao amado Filemon, que é também o nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, o nosso companheiro de lutas. E aí a famosa saudação, que a graça e a paz de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Filemon, então, é identificado como sendo companheiro de Paulo. É possível que ele fosse o responsável por essa igreja que se reunia na casa dele, o líder da igreja ou algum tipo de pastor. Embora Colossos tivesse a igreja, não necessariamente esta igreja a qual se reunia na casa dele é a tal igreja de Colossos. Mesmo porque a igreja ela também se reunia nas casas, né? Não só em um lugar específico. Então é possível que Filemon fosse inclusive o colaborador de Paulo nessa empreitada numa igreja que havia em sua casa. Aí, quem é essa irmã Áfia e o Arquipo, não dá para saber ao certo. Alguns tentam afirmar que ela era a esposa do Filemon e ele era o filho do Filemon, né? Ou que eles eram pessoas influentes dentro da igreja e que estavam caminhando com o Filemon. Então é para estes que é escrito a carta, mas o tom mesmo é para Filemon. A carta vai tratar como propósito principal a intercessão de Paulo em favor do Onésimo, né? E ele faz isso de um jeito que mostra que, de fato, Paulo tinha intimidade com esse Filemon. Provavelmente Filemon era um discípulo do apóstolo Paulo, que ele conhecia pessoalmente, tanto que no finalzinho da carta, ele fala para Filemon preparar um quarto. Arruma uma pousada aí para mim, né? Arruma um pouso para mim, que assim que eu sair daqui eu quero ir te visitar. Então, havia uma certa intimidade. E aí é o que Paulo fala sobre Onésimo, né? Ele diz, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faça um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo é desbocado, né? Paulo diz, olha, eu sei que eu tenho autoridade para mandar você fazer o que você tem que fazer, né? Para você obedecer aquilo que é certo a se fazer. Ele diz, mas eu optei pelo caminho do amor e para pedir para você. Eu podia mandar, mas eu vou pedir. E eu quero pedir em favor de Onésimo, quem eu gerei entre algemas. Então, Onésimo se converteu durante a prisão do apóstolo Paulo. Onésimo conheceu Paulo em Roma, na prisão, e se converteu nesse momento aí. Onésimo significa, o nome Onésimo significa útil, aquele que é útil. E tem um jogo de palavras aqui na carta que ele diz para Filemon que
em algum momento, Onésimo se tornou inútil, mas agora ele é útil novamente. Né? Então é uma brincadeira com o próprio nome do Onésimo aqui. Né? Então ele fala que é um discípulo de Paulo e que tem um relacionamento aí com Filemão. Nós vamos descobrir ao longo da carta que ele era um escravo, um trabalhador, um servo de Filemão e por algum motivo fugiu da casa de Filemão. Tudo indica que ele tenha danificado alguma coisa muito séria ou que ele tenha roubado alguma coisa. Isso antes de se converter, tá? Ele se converte lá com o apóstolo Paulo, quando Paulo estava na prisão. Ele fugiu para Roma, havia muitos escravos em Roma, então era mais fácil encontrar trabalho em Roma, um grupo muito grande de servos ali, então era mais fácil encontrar trabalho, e de alguma forma ele se encontrou com o apóstolo Paulo. No versículo 18, Paulo diz a respeito de Onésimo, né? Se causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, põe tudo na minha conta. Paulo é legal, né? Põe tudo na minha conta, se ele te deve alguma coisa. Mas logo na sequência ele fala, mas você sabe que você me deve a sua vida, né? Então Paulo fala assim, ele está te devendo? Põe na minha conta. Mas você sabe que você deve muito mais para mim do que ele deve para você. O que Paulo está dizendo? Você quer cobrar? Cobra de mim. E já que você deve muito mais para mim, então vamos deixar 0 a 0? Né? Não cobra ele que eu não cobro de você. Mais ou menos esse caminho. Então Paulo está intercedendo e está intercedendo de uma forma muito pessoal. Paulo se coloca aí nessa posição de até restituir, se for o caso, aquilo que Onésimo deve para Filemão. E aí no versículo 15 a 17, Paulo faz o pedido mais ousado, né? Que na verdade não é tão ousado quando você entende o Evangelho. Paulo diz, talvez ele tenha sido, Onésimo tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Então, Paulo está intercedendo mesmo pelo Onésimo, mostrando de uma maneira bem clara de que no Evangelho, embora as relações de hierarquia não sejam afetadas, no sentido de que líder continua sendo líder, marido continua sendo marido, pai continua sendo pai, mãe continua sendo mãe, essas relações hierárquicas, funcionais, elas são mantidas. Mas há uma diferença fundamental. O nosso valor não é medido pela nossa função. Então, independente da função de uma pessoa, ela é alguém, como Paulo diz aqui, né? É um ser humano. Em primeiro lugar, é um ser humano. E todo ser humano é criado à imagem de Deus. Seja aqueles que nós servimos, seja aqueles que nos servem. Seja nosso patrão, seja o garçom que nos atende na lanchonete. Todos têm que ser tratados com o devido respeito, com o devido amor, com a devida dignidade. Principalmente se forem irmãos. Aí Paulo fala, muito mais do que um mero empregado, mas como um irmão e um irmão caríssimo. Ele inclusive se coloca como comparação, trata como se fosse tratar a mim. Porque às vezes não é difícil nós termos um tipo de tratamento diferente com pessoas diferentes. Óbvio que com pessoas que nós temos mais contato e mais intimidade, há um tratamento diferenciado pela própria intimidade. Mas também não é incomum, dentro de um contexto, e muitas vezes dentro de grupos, pessoas que tratam mal o outro pela sua classe social, pela sua forma de falar, pela sua falta de erudição, às vezes pela sua idade. Tem gente que não tem paciência com pessoas mais velhas, que não tem paciência nenhuma, e que se esquece que um dia também, se Deus permitir, né, ficará na mesma condição e vai esperar a respeito. Às vezes um mais velho que não trata bem um jovem, um adolescente. Fala, não, eu sei muito mais do que você é burro, você não sabe de nada. Não trata com dignidade, porque faz uma diferenciação, às vezes pela questão de educação formal, pela questão de experiências de vida, ganha mais, ganha menos, às vezes trata uma pessoa que ganha mais com uma diferença. Crente tem muito disso, principalmente crente modinha, de ficar doido por pastor famoso, músico famoso, banda famosa. Aí quer demonstrar, né? Às vezes tem a oportunidade de encontrar a pessoa, aí quer ser muito amigão, quer demonstrar uma intimidade que não tem, né? Necessariamente tratando de uma forma diferente que trataria qualquer outra pessoa.
não trataria um irmão dessa forma. Um irmão que não conhece não trataria desse jeito. Às vezes a pessoa tem algum tipo de relevância, seja na igreja local, seja em outros lugares, aí trata de um jeito diferente. O que a carta a Filemon nos ensina é que, poxa, a gente tem que entender que nós somos tudo irmão e tudo ser humano. Então, nem para mais nem para menos a gente tem que tratar as pessoas. Tem que tratar com a devida dignidade que elas merecem, e com o devido amor que elas merecem. Então, a carta que Paulo escreve a Filemon é para Filemon, é muito específica, mas ela ensina muito. Ensina muito a respeito de administração de conflitos, a respeito de perdão, a respeito de restituição, a respeito de entender as fases da vida de uma pessoa e dizer, olha, ele te roubou, ou ele quebrou alguma coisa, ele te deu prejuízo, mas agora ele está numa outra fase da vida. Aquele cara que te machucou, aquela pessoa que falou mal de você, aquela pessoa que de alguma forma te feriu, às vezes o tempo passa e ela reconhece que fez algo errado, e não tem como voltar lá atrás e resolver e mudar, mas está num outro momento da vida e a gente tem que aprender a liberar o perdão. E entender que aquela pessoa que machucou lá não é mais a mesma pessoa que está aqui. Às vezes é, aí essa é uma outra história. Mas às vezes não é. Às vezes aquela pessoa lá era alguém imaturo, que falou que não devia, que não sabia o que estava fazendo, que não tinha todas as informações que precisava, então acabou fazendo o que não devia fazer, nos machucou, mas o tempo passa e às vezes a pessoa se arrepende, ela se converte. E há muitos cristãos que guardam mágoas de pessoas e de situações que já eram para ter sido vencidas há muito tempo. De dívidas que já era para ter sido perdoadas. Eu não falo só de dívida financeira, eu falo de outro tipo de dívida emocional, que já era para ter sido vencido. Quando a gente aprende a maturidade, que a gente fala assim, não, vou deixar isso para trás, vou ficar carregando isso até quando? Que diferença isso vai fazer na minha vida? Só para mal. Não vai resolver. A dor que eu senti lá atrás não vai ser tirada. Eu só vou ficar mais miserável, eu só vou ficar com mais raiva. Aí eu vejo a pessoa na rua e eu atravesso para o outro lado porque eu não consigo nem olhar na cara. Eu que vou ficar miserável, não é a outra pessoa. Então, a carta a Filemon nos ensina a aprender que existem tempos e estações na vida dos outros e também precisam existir nas nossas vidas. Há coisas que, às vezes, a gente leva um tempo para digerir e que é até bom dar uma distanciada, processar, né, e resolver, mas não deixar com que isso vire um padrão de vida. Né? O conteúdo da carta é muito simples, é uma carta muito curta, uma saudação, os versos 1 e 2, a ação de graças por Filemon. Paulo agradece o trabalho de Filemon e o amor de Filemon, faz o apelo para receber Onésimo, e então ele termina com a saudação final e a despedida nos versos 23 e até 25. Tá? Então essas são as duas cartinhas enviadas para essa mesma cidade de Colossos, mas para públicos diferentes e que nos ensinam muito. Independente dos seus leitores iniciais, elas continuam reverberando e falando com a gente. Amém? Amém. Comentários? Pelo jeito, o Filemon servia a Paulo, Isso. saiu É. e Onésimo... Ele fala que o Filemon ele é um filho gerado nas algemas, e aí que ele ficou. Ele se converteu e estava ajudando Paulo lá. E a gente vê isso nessas cartas da prisão, de que tinha um grupinho lá com o apóstolo Paulo. Né? Embora ele estivesse preso, ele estava preso em regime domiciliar. Né? Então ele não podia sair, mas as pessoas podiam vir. E aí está Timóteo lá, o Epáfras estava ali, o Tíquico estava ali. Né? Então, de alguma forma, eles estavam ajudando nessa questão do ministério. Tíquico, por exemplo, é o que leva as cartas. Então, Onésimo estava ajudando de uma outra forma. Aí ele vai falar assim, olha, o Filemon, era para você estar aqui. Eu estou aqui, você é um servo, você é um companheiro. Então, você podia estar aqui. Então, eu podia ficar com o Onésimo no seu lugar. Mas eu preferi mandar ele para você, para que houvesse essa reconciliação. Né? Então, Paulo usa todos os instrumentos retóricos, né? Desde o, olha, eu podia só mandar. Você sabe que é o certo, mas eu vou pedir em nome do amor. Dá a entender que ele até foi, talvez, não sei se servo de Paulo, ali por um tempo. Sim, sim. A história, inclusive, vai nos contar, Inácio de Antioquia vai dizer que Onésimo, posteriormente, foi inclusive bispo, foi presbítero, também na região ali de Éfeso. Né? O Filemon. Sim, o Filemon também foi um servo do Paulo. Ele chama de companheiro, né? Ele fala, tipo, de Onésimo ficar no lugar de Filemon. Uhum. Lendo aqui, me dá a entender que Filemon... Pode ser que Filemon já tenha ido lá para ajudar. O Paulo tempo e saiu... Isso. Não, pode ser que Filemon tenha feito isso, ou Paulo está simplesmente jogando
um verde ali. Assim, era para você estar aqui. Né? Então, já que você não está, deixa o Onésimo aqui. Né? Então pode ser isso também. Mas tanto o Onésimo posteriormente vai ser um líder da igreja, mas Filemão é identificado mesmo como um companheiro. Não só ele, mas esse outro, o Arquipo, né? que pode ser que seja filho do Filemão. Então parece que é uma família envolvida na igreja. Né? Uma família que talvez se converteu durante esse ministério de Paulo lá em Éfeso, que ajudavam ele de alguma forma no ministério. Ele chama algumas pessoas de meus companheiros. Né? Alguns ele chama, como é o caso de Epáfras, ele chama de meu companheiro em prisões. A ideia é que ele está lá na prisão, não que ele está preso com Paulo, mas que ele está durante esse tempo de prisão servindo ao Paulo. Né? E aí outros que servem de outras formas. Voltando um pouquinho, será que são demônios que têm esse nome de um demônio do dinheiro? No mundo antigo, essas coisas caminhavam muito juntas. Né? Então tinha o Deus do ar, o Deus da terra, o Deus da colheita, o Deus da fertilidade. E às vezes se usa essa ideia de intercambiável, né? Então, ao invés de falar, e Jesus usa exatamente o termo mamon, ele usa o nome da divindade, né? Que era o símbolo das riquezas. Então, na prática, eram as riquezas, mas as riquezas eram associadas a uma entidade, né? A um Deus, em que eles adoravam. Hoje em dia parece que as coisas mudaram na questão do nome, mas a adoração continua a mesma, né? Só não chama mais pelo nome das divindades, mas a adoração continua deslocada da mesma forma. Mas no mundo antigo essas coisas caminhavam muito juntas. Né? Um diabo específico. Que é o mamon. Teria outro que é o da sedução. Isso. Então, isso aí é herança desse tipo de mentalidade. Né? Porque pode ser que tenha algum tipo de territorialidade? Pode até ser, porque os demônios não são infinitos. Né? Caiu a terça parte dos anjos, que são os demônios, mas eles não ficaram se reproduzindo. A gente não sabe quanto é essa terça parte, né, dos anjos que caíram. Né? O número de gente, a gente sabe que aumentou do tempo em que isso aconteceu. Se tem um demônio para cada um, a gente não sabe. Ou se eles se organizaram, né, no escritório lá, você vai cuidar dessa área, você vai cuidar dessa área. Isso é tudo influência pagã. Muito da demonologia evangélica não é com base em escritura, é com base em tradição de religiões de outros movimentos. Até os nomes. Pega lá o Preto Velho, Maria Padilha. São nomes que são encontrados nas religiões de matriz africana, ou que se chamam de matriz africana, que não dá para dizer que é de matriz africana, porque os africanos, a maior parte, ou é cristão ou é muçulmano, mas essa é outra história. Mas eles pegam dessas religiões, aí falam que esses são demônios, e aí esse é o demônio da cachaça, aquele é o demônio, a pombagira é o demônio da prostituição, porque faz uma associação entre uma coisa e outra. Então veja, está construindo um pensamento teológico que não é fundamentado na Escritura, mas na fenomenologia de uma religião. Entendeu? Aí traz isso para dentro da igreja. Agora, se isso é verdade ou não, se isso que é demonstrado nessa religião é verdade ou não, isso é uma outra história. Né? A Bíblia não fala se é ou se não é. Agora, eles tomam isso como verdade. Manifestou lá. Gosta de cachaça? É o demônio da cachaça. Então vem para cá, se alguém está com a cachaça é porque ele está com o Zé Pilintra. Então isso é sincretismo. Sabe? É misturar a fé com outras religiões, esse é sincretismo. É deixar de olhar para a Escritura e conduzir um tipo de fé e religião que nasce da Escritura para pegar o mundo e fazer o que os colossenses estavam fazendo. Pega o misticismo daquela religião lá, pega o coach daquela religião lá, pega os legendários ali que está funcionando, traz para cá e faz uma religião, né, cheia de costura, cheia de sincretismo. Há de tudo. Tem crente que joga no bicho, tem crente que acredita em horóscopo, que eu amo a Jesus, mas o meu ascendente é não sei o que lá, sabe? Sim. Eu conheci um crente, ele dizia que era crente, que ele é um meio crente, que ele fumava maconha porque ele tinha visto naquelas religiões jamaicanas que isso abria a mente para ter um contato espiritual maior. Então o cara ia para a igreja, adorava Jesus, né? Na casa dele, antes de fazer a oração dele, ele dava um tapinha para ver se ele chegava mais rápido. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Abre o céu com um tapinha.
E é tudo na base, de novo voltando ali para a heresia dos Colossenses, né? É tudo na base de, não, mas eu sinto que Deus está fazendo isso na minha vida. Deus me falou. Eu senti no meu coração. Esse sentir no meu coração me dá uma raiva. Uma pessoa fala, eu senti no meu coração, eu quero pregar a mão na cara. Esse negócio de ser guiado pelo coração, a Bíblia fala que o coração é enganoso. O coração é enganoso. A gente tem que ser guiado pela palavra. Às vezes o coração é inclinado para algo que está alinhado com a palavra, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes o que a Bíblia vai apontar é que o nosso coração está indo para um caminho distante de Deus. Então, muito disso, dessa espiritualidade que é mística, espiritualidade que é muito individualzinha, sabe? Que é muito de acordo com o gosto do cliente, é só sincretismo. É só gente que não quer levar Jesus a sério, não quer levar o estudo da Bíblia a sério, não quer sentar a bunda numa igreja e ouvir pregação de verdade a sério. Aí precisa ficar encontrando algum tipo de ideia para poder acalentar o coração e viver uma vida que ela acha que faz sentido. Né? É por isso que a carta aos Colossenses continua sendo tão necessária, né, para nós ainda hoje.